Boa noite, sejam bem-vindos, começando mais uma live de número 6 pelas minhas contas. É mais um momento da gente trocar uma ideia, mais um momento da gente conversar. 9 e 7, exatamente, a gente chegou aí um pouquinho depois, mas tá tudo bem, estamos dentro da margem. A gente vai discutir hoje o tema da live é perguntas e respostas, então fica aí para que você quiser acompanhar a nossa live de hoje, porque eu recebi algumas perguntas da audiência. A gente foi recebendo perguntas, na realidade, o que aconteceu, tá? Primeira coisa, a gente que trabalha na área de representação comercial, a gente que trabalha nesse ramo, muitas vezes a gente tem dúvidas de algumas coisas, ou a gente quer dividir algumas coisas que acontecem com a gente. Tá, e aí o que acontece? Boa noite, pessoal que está entrando, clica no coraçãozinho ali para a gente já ficar sendo espalhado para mais pessoas. Muitas coisas acontecem, tá, na nossa rotina, a rotina de quem trabalha na rua, de quem trabalha frente a frente com o cliente é estressante, é complicada, então às vezes a gente quer conversar com alguém, a gente surgem algumas dúvidas, então a gente escolhe trocar ideia com algumas pessoas que a gente sente confiança, que a gente sente segurança. Foi por isso que eu sempre me coloco aqui à disposição para quem quiser trocar ideia, para quem quiser conversar comigo. Quem já me chamou no inbox sabe do que eu estou falando. A gente procura atender todo mundo, conversar com todo mundo que tem dúvida. E eu recebo muita coisa por ali. Às vezes eu abro a caixinha de respostas ali, caixinha de perguntas, e eu recebo coisa por ali, mas eu também recebo muita dúvida, a pessoa com dúvida no direct. Então aí eu separei, o que eu fiz, tá? Eu parei e peguei todo mundo, até os que eu já tinha respondido ali para não deixar a pessoa esperando muito tempo. Eu já respondo ali, mas eu peguei algumas perguntas que o pessoal fez no direct, eu peguei e trouxe para cá hoje, tá? Então é uma live de perguntas e respostas. Sempre é bom a gente fazer uma live de perguntas e respostas para que a gente consiga... Talvez tem pessoas que tenham a mesma dúvida, só que não perguntaram ou não quiseram, ou tiveram vergonha de tomar a iniciativa de perguntar, mas também tem a mesma dúvida. Então é por isso que eu trouxe essas perguntas que o pessoal mandou para mim. Eu trouxe aqui para dividir com vocês, então com calma. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai colocar as dúvidas aqui com o pessoal, algumas perguntas para dividir com quem estiver acompanhando. Lembrando que essa live ela fica gravada no meu feed e depois ela vai também para o meu canal no YouTube para ver completo, caso quem não consiga ver ela toda, né? Mas o importante é o pessoal também que entrar, se sentir à vontade de, se tiver alguma dúvida, pode trocar uma ideia comigo, me chama. Ou fala no chat mesmo aqui durante a live, que a gente tá aí pra conversar e trocar ideia, tá? O porquê das lives, tá? A live hoje é a número 6, é a live de número 6. A gente tem um projetinho pessoal, na realidade não é nada demais, é um projeto pessoal. Eu gosto de ter projetos, eu gosto de estipular metas pessoais pra mim. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma meta de 50 lives, tá? Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá entrando aqui. Eu coloquei uma meta de 50 lives para gerar conteúdo para vocês, para o pessoal que acompanha também o nosso perfil, mas também para trazer o pessoal que de repente tem alguma dúvida, ou o pessoal que tem interesse em alguma coisa específica, trazer eles para perto e causar um pouco de identificação nessas pessoas também, para essas pessoas de repente se identificar com algum assunto que a gente aborda na live e até consumir esse conteúdo depois por inteiro, entrando no YouTube. Tem lá, você pode dar o play no YouTube e ficar escutando a live. Então é um projeto que a gente já vinha fazendo, só que por questão de final de ano, foi bem corrido ano passado, questão da pandemia, a gente acabou dando uma parada nisso, porque a gente teve que correr atrás de alguns projetos pessoais também, paralelos, e agora que a gente conseguiu retomar, então essa é a live número 6 de perguntas e respostas. As outras lives já estão no meu feed, já estão no canal no YouTube também, então já está disponível para quem quiser trocar ideia. O pessoal que está entrando, boa noite, clica no coraçãozinho para o Insta entregar a live e dizer que a gente está online, dizer que a gente está ao vivo, beleza? Então tá, o que eu separei hoje aqui pra gente ter uma ideia, tá? Eu separei as perguntas do pessoal que foi me encaminhando, que foi a pergunta do pessoal que foi me mandando as perguntas durante essa semana, tá?
Eu no iniciozinho no final da semana passada, eu coloquei uma caixinha de pergunta para o pessoal dividir comigo ali algumas dúvidas que tinha. Boa noite, pessoal que está entrando. Clica no coraçãozinho para o Instagram entregar a gente. Eu abri a caixinha de perguntas e o pessoal foi dividindo comigo as dúvidas que tinham, foi dividindo comigo as coisas que foram acontecendo no dia a dia deles. A gente sabe que principalmente quem trabalha em vendas, representação comercial, é estressante, acontecem coisas que às vezes tu precisa falar com algum vendedor. Quem trabalha eu já passei por isso, tá? Por exemplo, tem coisa que só tu conversando com quem é da área de vendas para aquela pessoa entender. Não sei se algum de vocês já passou por isso, mas, por exemplo, tu tá conversando, acontece alguma coisa, alguma resposta de cliente, ou o teu gestor te cobrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Se tu conversar com alguém que não é do segmento de vendas, conversar com alguém que é da área administrativa, da área financeira, da área de produção, eles vão te escutar, obviamente, mas eles não vão entender a fundo o que quer dizer aquela reclamação, por que tu ficou chateado. E tem vezes que só quem trabalha com vendas, só quem trabalha na área de representação comercial vai te entender. Então, por isso que a gente tem uma boa taxa de respostas do pessoal que manda pra gente e divide com a gente. Então é isso que a gente veio trazer aqui hoje, tá? Eu fiz um apanhado, ficaram algumas de fora, tá? Mas eu fiz um apanhado talvez as mais interessantes, porque tem muitas perguntas que são parecidas, tá? E daí eu respondo pessoalmente pra pessoa, via direct, via inbox. Eu respondo ali, mas as que eu acho mais pertinente eu trago pra nós, pra gente debater aqui, trocar uma ideia e ver se alguém também tinha a mesma dúvida, ver se alguém também se identifica com isso, certo? Vamos dar início então à nossa live. Peço que quem entrar clica no coraçãozinho aí, que o Instagram vai avisando o pessoal que a gente está ao vivo. Terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Galera, assim, bom, falando um pouquinho agora, eu já conversei um pouquinho agora com vocês sobre essa parte de como eu recebi, por que as pessoas gostam de estar enviando as dúvidas, as perguntas, mas a importância, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui rápido sobre a importância de tu te colocar à disposição para ajudar alguém, tá? E eu não tô falando só de mim, eu tô falando da gente como ser humano, tá? De a gente se colocar à disposição para realmente ajudar. O que é ajudar, tá? Será que eu só ajudo alguém quando eu tenho algum tipo de vantagem? Por exemplo, eu vou ensinar alguém a trabalhar na parte de representação. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Se algum colega está passando alguma dificuldade, e já aconteceu de pedirem para eu dar um treinamento para um colega novo que está começando, e na época que eu trabalhava interno na empresa, tu pode dar um treinamento para ele, tu consegue ajudar. E eu nunca pensei mas o que eu vou receber em troca, mas como é que eu vou ficar, meu tempo e tal. Eu sempre tentava ver pelo lado positivo, que se eu desse o meu melhor ajudando aquela pessoa ali, primeiro, a melhor forma de tu aprender e desenvolver o teu conteúdo é ensinando. Então no momento que tu começa a ensinar alguém, tu repassa todo o teu conteúdo de novo na tua cabeça e tu gera, primeiro, a admiração daquela pessoa que está aprendendo contigo. Segundo, tu repassa de novo todo o conteúdo na tua cabeça e tu te torna uma pessoa mais até atualizada de coisas que tu nem lembrava, e tu te atualiza para poder ensinar aquela pessoa que está ali. E depois aquela pessoa vai ter uma gratidão por ti, ela vai ter um respeito por ti, e também a tua chefia que te pediu essa gentileza, viu que tu fez um bom trabalho. Então, na realidade, tu recebe tu já vai receber várias coisas indiretamente, ajudando essa pessoa, tá? No momento que tu gosta e quer ajudar, tu tem que fazer isso independente se tu vai receber algum valor X ou não, se alguém vai te colocar no pedestal ou não, se alguém... Cara, na realidade é muito genuíno tudo isso que a gente faz. Volto a repetir, quem me chama no inbox sabe que a gente tá aqui genuinamente para trocar ideia, para conversar mesmo, porque eu fui uma pessoa que eu tinha muita dúvida quando eu comecei. E quando eu decidi migrar da representação comercial
da vendas internas, da vendas internas para representação comercial, eu tinha um mar de dúvida na minha cabeça. E eu não tinha ninguém não tinha nenhuma referência, falando sério, assim, eu não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém para trocar ideia, não tinha ninguém para conversar. Dá um sinal pro pessoal que tá entrando aqui. Não tinha com quem conversar, as minhas referências eram muito poucas, eu tinha uma extrema dificuldade, os colegas eram fechados, ou às vezes eu mal via os colegas que também trabalhavam na parte de representação. Então eu tive que aprender muita coisa sozinho e eu errei muito por isso, tá? Então, mas qual é o lado bom? Quando tu erra muito, principalmente no começo, tu começa a desenvolver uma certa casca, tu começa a desenvolver sabe, um botão de alerta, que quando uma situação parecida com aquilo ali for acontecer de novo, aquele botão de alerta ele liga, começa a piscar a luz de alerta ali e tu sabe, opa, não, eu não vou por aqui porque já aconteceu isso. Então, o que é isso? É experiência. Então, na realidade, a prática ela vai te trazer experiência. Dificilmente alguém vai começar alguma coisa e ficar perfeito já desde o início. Então, por isso que sim, eu consegui conversar com algumas pessoas e essas pessoas conseguiram me passar algumas coisas boas, algumas coisas positivas que serviram demais para mim. Porém, muita coisa eu tive que aprender com os meus próprios erros, tá? O que eu quero trazer aqui com essas lives, com o conteúdo que a gente faz, é de repente te dar um atalho, de repente tu não precisar passar por algumas coisas que eu passei para poder chegar onde tu quer, para poder subir um degrau, subir dois, tu não precisar descer 3, 4, entendeu? Então por isso que a gente está aqui trocando essa ideia. Dito isso, a gente vai agora iniciar as perguntas e respostas do pessoal aqui, que eu separei, porque a gente vai comentar também sobre o que eles colocarem aqui. O pessoal que colocou, a gente vai também comentar as respostas que a gente for dando aqui, algumas dicas que a gente for dando. Beleza. A primeira pergunta que eu recebi, uma das, né, porque eu separei aqui pra gente, foi a do Luiz Fernando, tá? Marcelo, acompanho teu conteúdo, muito parabéns por ele, mas eu tenho uma dúvida. O que fazer quando uma empresa exige mais do que pode oferecer? Bom, o que o Luiz Fernando está querendo dizer aqui pra gente é que a empresa dele provavelmente ela cobra muito, só que ela não oferece recurso para o funcionário dar de volta os números que a empresa precisa. Né? Tipo, a empresa dá uma certa condição para tu trabalhar, te dá um apoio, só que ao mesmo tempo ela vai te cobrar. Isso é sabido, esse é o acordo comercial. Só que no caso dele, que ele está me falando aqui, a empresa ela não dá nada, ela não dá apoio, ela não dá suporte, ela, que nem como ele diz aqui nas palavras dele, a empresa exige mais do que ela pode oferecer. O que fazer? Bom, nesse caso, quando a empresa ela exige muito mais do que ela te oferece, Luiz, o que eu te aconselho? Duas coisas. Ou se muda o processo, ou se muda de empresa. Repetindo, se muda o processo ou se muda de empresa. Quando que se muda de processo, tá? Quando é alguma coisa que talvez ficou mal explicada e aí tu pode numa conversa, numa reunião com o teu gestor, tu adequar isso. Talvez a empresa ela não tá te dando recurso suficiente porque tu não adequou o processo, porque vocês não conseguiram sentar e conversar direito, tem alguma coisa que está errada e a tua gestão na empresa ela não está sabendo disso, e daí se ela souber, talvez ela consiga já intervir, te ajudar em alguma coisa. A gente precisa também se colocar no lugar do empresário. Tá, mas peraí, ele está sabendo? Não, ele não está sabendo. Não, peraí, então eu tenho que ir lá e falar com ele, tá? Eu tenho que deixar claro que a situação tá difícil para mim, que eu tô tendo uma dificuldade, os meus números não estão sendo bons, mas é porque eu tô achando que tá faltando apoio, tá faltando suporte, e eu queria saber se vocês conseguem me dar esse suporte. Aí provavelmente o gestor vai perguntar, o dono da empresa, enfim, ele vai perguntar como a empresa pode te ajudar. Nessa parte é que tu entra. Tu pode pegar e falar assim,
tá descontente e eu tô descontente e eu tô tendo muita dificuldade nisso e nisso e nisso, tá? E aí tu vai deixar claro, é muito importante a gente deixar claro sempre e ter uma conversa limpa e franca, tá? Ou seja, você está mudando o processo. Tu tá falando para a empresa, tu tá dando feedback para a empresa que tá complicado e tu precisa de alguma ajuda, e aí você vai sentar com o teu gestor e vai tentar modificar esse processo para ficar adequado para ti, e porque ficando adequado para o representante, ficando adequado para o cara que está na ponta da lança, na ponta da empresa lá, é gol para a empresa ela vai pegar, ela vai começar a ter faturamento de novo, né? Então é bom para os dois lados, tá? Agora, quando que se muda de empresa? Bom, Luiz, quando se muda de empresa é quando tu chega, tu faz esse feedback que eu te falei e a empresa pega e fala para ti que não tem o que fazer, que é aquilo ali mesmo, que a condição da empresa nesse momento é aquela ali, ou quando está acontecendo alguma coisa que não tinha sido combinado, né? A empresa te vendeu uma ideia, a empresa te vendeu uma ideia de auxílio, te vendeu uma ideia de suporte, a empresa te vendeu uma ideia de faturamento até de região e aquilo ali não está acontecendo. E aí tu conversa com o teu gestor e ele vai dizer que, pois não era bem assim, acho que tu entendeu errado. Bom, quando chega nesse patamar, quando chega nesse nível de conversa, aí tu sabe, talvez se tu não quiser externar na hora, não quiser ser um pouco impulsivo ali de pedir demissão ou dizer que tá abrindo mão do contrato, tu pode internar isso, pensar com calma, mas saiba que aquela empresa ali ela não está sendo honesta contigo, ela não está fazendo algo honesto contigo, e provavelmente seria uma boa ideia tu já tá procurando novas representações, novas representadas para trabalhar. Beleza? Então esses são os meus 2 toques que eu tenho para ti, Luiz. Ou se muda o processo, alguma coisa que estava errada, ficou mal combinada e isso, conversa com o teu gestor, tu pode se adequar, ou se muda de empresa, tá? Quando uma empresa cobra e exige mais do que ela tá te oferecendo hoje em dia, beleza? Vamos para a segunda pergunta, tá? Galera, lembrando que quem entrar aí, dá o cliquezinho no coração para espalhar a nossa live para mais pessoas, beleza? Eu separei o nosso amigo aqui, Eliezer. O Eliezer, ele mandou duas perguntas para nós aqui, só que eu separei uma, tá? Porque eu vou desenvolver um pouquinho mais essa, tá? O que o Eliezer mandou para nós aqui, tá? Marcelo, eu te acompanho faz bastante tempo. Me diz uma coisa, como fazer um quebra-gelo na primeira visita? Boa pergunta. Na minha época não tinha ninguém para me ajudar nisso. Eu confesso que logo quando eu saí para visitar os clientes, assim, eu não era acostumado. Então, cara, eu cheguei muito eufórico num cliente que não queria conversar, num cliente que não tinha tempo, e aí eu me senti mal com aquilo ali. Aí depois eu fui visitar outro cliente que o cara era muito de conversar, mas eu cheguei bem sério, porque eu já tinha vindo da outra reunião que eu tava muito eufórico. Aí eu pensei, cara, tô fazendo errado. E aí eu cheguei muito sério, compenetrado no assunto, o cara fechado, e o cliente era todo de conversar e tal, e eu lembro que eu fiquei com a minha cabeça sem saber o que fazer, tá? Mas qual que é o certo, meu Deus? Porque eu não tinha experiência, não tinha em quem me espelhar, em quem perguntar, enfim, a gente vai aprendendo com os tombos. Então o quebra-gelo também foi uma parte que sempre me deixou um pouco preocupado no meu início, porque eu sentava na frente do cliente e botava a mão no queixo e perguntava como é que estavam as coisas. Era esse meu quebra-gelo, sabe? Mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas aqui, que, por exemplo, tá, algumas coisas que eu digo pro pessoal que faz mentoria, eu digo pro pessoal que faz o curso, que faça uma pré-pesquisa pro teu cliente, tá? Cara, vai visitar o cliente? Vou visitar o cliente. Ele tem site, a empresa dele tem site, o cara tem LinkedIn, o cara tem Facebook. Quem é o cara? Quem é esse cara? Ele é o comprador? Ele é o dono? Vai munido de algumas informações para tu não ser pego no contrapé na frente do cliente, entendeu? Tu achar que tu tá falando com o cara que é dono da empresa e o cara não é. Tu perguntar algumas coisas que tu não precisava perguntar, que com o mínimo de pesquisa tu já estaria pronto. Coisas desse tipo. Mas, assim, a dica que eu dou para um quebra-gelo é a primeira coisa, cara.
pergunta como é que o cliente está. Tu vai provavelmente, e isso é fundamental para um quebra-gelo bem feito, tu vai agendar aquela visita com antecedência, com o mínimo de antecedência, para não pegar o cliente num dia ruim, para não pegar o cliente num dia que ele não possa conversar contigo, num dia que ele não possa te atender. Então, e depois disso, tu vai te apresentar e tu vai dizer para que tu veio, tá? Tu vai dizer tu vai chegar pro cliente, vai falar, vai demonstrar para ele o porquê da tua visita, porque você está ali, tá? Isso é fundamental e é um baita quebra-gelo. Tu vai chegar para ele e vai falar assim: oi, tudo bom? Senhor fulano, eu sou o Marcelo, sou da empresa tal. Conforme a gente conversou, eu vim aqui para a gente conversar um pouco, para saber como é que está o seu fornecimento, para saber como é que o senhor anda sendo atendido no mercado hoje e saber um pouco da sua história. Eu vi que a sua empresa já tem tantos anos, eu vi que vocês trabalham com esse produto XY, tu já vai largar na frente e vai dizer para o cliente que tu já sabe a história da empresa, já conhece a empresa, já tem algumas informações mínimas daquela empresa ali. A partir daí o cliente vai entender que tu te interessou pela empresa dele, o mínimo de interesse pela empresa dele tu teve, e que tu tá ali realmente com o objetivo de conversar e fazer negócio, e a partir daí provavelmente a conversa já vai fluir de uma maneira super agradável. Lembrando que uma conversa ela flui agradável quando o cliente tem tempo e quando tu não tá incomodando ele, tá? Então, por isso que a gente pede sempre para tu dar uma agendadinha com antecedência. A gente sabe que tem algumas visitas que a gente faz de última hora, tá passando por ali, acontece de a gente parar e não avisar e entrar e conversar com o cliente. Eu já fiz isso, mas o combinado não sai caro para ninguém. Então, no que tu combinar, ele não vai te atender correndo. Até pode te atender correndo eventualmente, mas geralmente ele vai estar parado ali te esperando para trocar uma ideia, beleza? Então, assim, essas foram as dicas que eu dou para ti, Eliezer, tá? Tu me fez essa pergunta, eu tô te respondendo de um passo a passo de um quebra-gelo. Faça uma pesquisa, tá? Uma pré-visita, tu faz ali uma pesquisa de quem é o cliente, se o cara tem um LinkedIn, entra no site, entra no LinkedIn deles, saiba o mínimo da empresa que tu precisa saber, tá? Depois tenta agendar sempre com antecedência e aí depois tu te apresenta da forma que eu falei aqui, mostrando que tu tem interesse de fazer negócio com aquela empresa, diga teu nome, da empresa que tu tá falando e saliente algumas observações, né? Eu vi que a sua empresa trabalha nesse segmento desde a data tal, o senhor usa o produto X, e apresenta a partir daí os teus produtos. Beleza? Vamos partir para a próxima pergunta aqui. Deixa eu só dar um gole d'água porque falar demais me dá sede. Cara, o quebra-gelo, se tu não pensa o que tu vai fazer, se não pensa o que tu vai fazer, tu gagueja na frente do cliente. Já aconteceu comigo de pegar e não me preparar. E, cara, eu travar na frente do cliente. Só eu pegar e pensar assim, ó, nossa, tô fazendo coisa errada aqui, tô conversando, não tô conversando nada com nada. E o cliente ficar naquele, tipo, tá, mas o que esse moleque veio fazer aqui e tal? Porque não tá falando nada com nada. E ele tá gastando o tempo dele e aí gerou um desconforto. Mas, volto a dizer, experiência, gente, experiência. Então, por isso que a gente tá aqui, para tentar dar alguns atalhos aí pra galera não precisar, que nem eu falei antes, para subir 2 degraus, cair 3, facilitar um pouco a vida do representante comercial, do pessoal que trabalha em vendas, que é bem complicada, então a gente está aqui para ajudar, beleza? Terceira pergunta, aliás, foi uma dúvida que eu recebi via inbox do Thiago Teixeira, tá? O Thiago, o que ele falou para mim, assim, Marcelo, como aplicar a técnica do rapport em nosso ramo? Primeiro de tudo, o que é o rapport, tá? O rapport é uma técnica onde de análise corporal. O rapport ele traz assim dezenas de coisas, mas uma das técnicas do rapport que talvez seja a mais usada seja a parte do espelhamento, que é onde tu pega e tu sutilmente tu começa a copiar o tom de fala da pessoa, tu começa a copiar os movimentos daquela pessoa, a entonação, a forma que a pessoa senta na cadeira, tudo isso por quê, tá?
neurolinguisticamente, a gente tem uma satisfação em conversar, em ter contato, em ter relações com quem traz conexão com a gente, com quem, sabe, se parece com a gente. Então, nada melhor do que tu conversar com alguém que tu se identifica, né? Criar um elo, criar uma ligação. Isso é o rapport, tá? O que o Thiago perguntou aqui para mim é, no ramo da representação comercial, como a gente pode pegar e tá implementando essa parte do rapport para conversar com o cliente, né? Para conversar com o cliente e como a gente pode usar isso. Eu falei para ele, eu já respondi ele, mas eu trouxe a dúvida aqui para quem quiser, para quem tiver essa dúvida. Eu conversei com ele e o que eu passei? Eu falei assim, primeiro de tudo, tem que ser algo praticável a longo prazo. Dificilmente tu vai chegar num cliente, não, hoje eu vou fazer rapport, hoje eu vou fazer, sabe, a técnica do espelhamento lá que eu vi o Marcelo falando e tal. Pode, no começo, no início, a falta de prática pode fazer a gente tá pecando em algumas coisas, tá? E a gente tem que cuidar para simplesmente não ficar imitando o cliente em tudo que ele faz, sabe? Se o cliente falar uma gíria, tu já começar a falar gíria. Se o cliente gritar, tu começar a gritar. Tu não pode ser um chimpanzé imitando a pessoa. Tu tem que pegar, tu tem que ser sutil e tem que ser o mais natural possível. Por exemplo, se o cliente se senta na cadeira e se recosta, cruza a perna, tu pode fazer isso também, senta na cadeira, se recosta, cruza a perna, passando um ar de relaxamento. Se o cliente ele fala num tom mais alto, tu pode também elevar o tom para a conversa ficar no mesmo tom. Então são coisas sutis, tá? Que não vai ficar nada descarado para o cliente até de repente olhar para ti e pensar, esse cara tá me imitando ou entender mal. Então são uma sutileza, mas essa sutileza tu vai receber, tu vai começar a exercer ela com o tempo. Tá? Então é o tempo que vai fazer. Então, o que eu falei? Pratica primeiro, tá? Mas vai usando aos poucos. Vai fazendo da forma mais natural possível. E dá muito resultado. Quem gera conexão, volto a dizer, nada melhor do que conversar com quem a gente acha que se parece muito com a gente. Com quem tem identificação, cria elo, cria conexão. Então é uma dica boa que eu uso, já usei, deu muito certo. O pessoal que começou a usar também deu muito certo. Então assim, vai praticando com o cliente. Não precisa, é interessante tu não ficar prestando atenção só nos atos do cliente, no que o cliente vai para a esquerda, vai para a direita, vai para trás. Não. Tu tem que prestar atenção na conversa, tem que prestar atenção no que está sendo dito, porque senão daqui a pouco tu desvia tanto o teu foco do assunto para prestar atenção no cliente, na linguagem corporal do cliente, que o cliente vai te fazer uma pergunta, tu vai gaguejar, tu vai pensar, opa, desculpa, não peguei o que a gente estava falando. Então o teu foco tem que ser máximo, tá? Se tivesse uma legenda eu botaria aqui, ó, foco máximo. Tu não pode pegar e ficar estático observando o cliente. É uma coisa que nem eu falei, que vem com a prática e é uma coisa natural, tá? Então, tu pode... A primeira coisa que eu digo, tom de voz. Pode igualar o tom de voz. Não tem coisa pior do que um cliente que fala num tom baixo. Geralmente é comprador, né? Quando o comprador, quando não é o dono da empresa, o comprador ele fala num tom mais baixo. E aí chega o representante gritando, o cara chega falando alta e toda a sala ali fica olhando o cara falando. Ou o comprador é um cara mais fechado, assim, e o representante chega apertando a mão, abraçando, aquela coisa toda. A gente tem que manter um nível e saber até onde eu posso ir, até onde o cliente se sente bem, tá? Então, o rapport nada mais é do que um espelhamento disso, do que o cliente te transmite, do que o cliente passa, e aí você pode ir adequando com a prática, com mais suave e mais natural for, melhor possível. Tá, Thiago? Beleza, espero ter te ajudado. Eu sei que tu me deu o retorno quanto a isso via inbox, mas eu também já tô aqui, já tô te dizendo que foi mais ou menos isso que eu passei para ti. Espero ter te ajudado. Beleza? Galera, assim, a gente recebe bastante coisa no inbox, a gente recebe bastante coisa, principalmente quando a gente abre a caixinha de pergunta. Lembrando que quem não está online, quem não conseguiu estar acompanhando a live de hoje, porque por inúmeros motivos, essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube. Quem não for inscrito, clica lá no meu perfil, lá tem um linkzinho, tu cai dentro do canal, te inscreve lá, fica por dentro de tudo. O canal tá crescendo e a gente tá com um vídeo novo toda semana, então faça isso, tá? E depois também vai ficar aqui no meu feed do Instagram, beleza? A live de perguntas e respostas, que nem eu falei no início, ela tem o intuito de
trazer, talvez, para quem tem a mesma dúvida, o pessoal se identificar também, o pessoal que tem algumas dúvidas e nunca perguntou ou nunca trocou ideia com ninguém com isso, a gente traz aqui as perguntas de outras pessoas para talvez seja a mesma tua, então vai te ajudar, porque é que nem no colégio, né? Por exemplo, já aconteceu comigo muito de eu ter uma dúvida imensa, me martelando na minha cabeça, e eu pensei, não, mas alguém vai perguntar, e acabava que alguém perguntava, eu fazia assim, ó, ótimo, alguém perguntou, e aí um colega meu perguntava, a professora respondia, e eu ia lá e anotava a resposta da dúvida que também era minha, só que, cara, tava com preguiça de perguntar, não queria me expor perguntando, enfim, são vários motivos. Então por isso que é bom a gente sempre trazer uma livezinha de perguntas e respostas, nem que ela seja um pouquinho mais curta do que a nossa live habitual, mas já funciona, ela já está aqui para ajudar as pessoas, ainda mais que ela fica gravada depois, então sucesso, beleza? Essa daqui é a última pergunta, tá? Eu deixei ela por último porque talvez a gente vá se expandir um pouquinho mais na resposta, que é a nossa Natália, nossa amiga Natália, ela mandou para nós faz algum tempinho, mas eu achei pertinente. Por quê? O que a Natália colocou para nós aqui? Marcelo, sou advogada, porém querendo migrar para o ramo de representação comercial, tá? No segmento e no ramo hospitalar, tá? Você tem alguma dica para eu começar? Tá. O que eu falei para ela já faz um tempinho isso aqui, obviamente eu não ia deixar ela esperando, mas eu guardei essa pergunta aqui, até assinalei lá para trazer aqui para nós, tá? O que eu falei para ela? Bom, primeira coisa, não só para ela, mas para todo mundo que toma coragem e quer ser representante comercial, tá? O cara que, tipo assim, estava trabalhando em outro segmento, precisa de flexibilizar horário, não quer mais carteira assinada, quer trabalhar por conta, quer trabalhar por contrato, quer ter um ganho talvez um pouco mais elevado, dependendo o ticket médio. Então eu desejo toda a sorte do mundo. Quem chega para mim e fala assim, eu quero ser representante comercial, eu quero mudar da minha área, eu trabalho na área administrativa, eu trabalho na área de confecção, mas eu quero virar representante, eu quero trabalhar com vendas externas e tal. O que tu me diz? Qual é a dica que tu me dá? Primeira coisa que eu digo é, cara, toda a sorte do mundo, boa sorte. E que é duro, mas eu preciso te dizer, vai piorar um pouquinho antes de melhorar, tá? Marcelo, como assim? Tu tá me desmotivando? Bem pelo contrário, eu tô te dizendo uma coisa que ninguém vai te dizer. O teu gestor nunca vai te dizer isso, tá? O teu gestor, ele nunca vai dizer pra ti assim, ó, eu tô te contratando, mas eu quero te dizer que vai ser terrível no começo, mas logo ali tu vai melhorar. E o teu gestor não vai falar isso não, tá? E eu tô te dizendo, o teu gestor não vai falar. Porque ele não quer ninguém desmotivado começando a trabalhar para ele, né? Então o que eu falei para a Natália aqui, tá? Que primeiro desejei toda a sorte do mundo, disse que quem tem foco, quem tem organização principalmente, consegue se dar bem, mas a persistência é a chave, tá? No início é difícil. Por que no início é difícil? Porque tu nem conhece a tua região direito, principalmente se tu vem de outro ramo, que nem no ramo dela, ela é advogada, tu entendeu? Então, assim, ela tá trocando um segmento avesso, totalmente assim, trabalha com pessoas, trabalha com relacionamento, trabalha, mas é uma coisa totalmente nova, uma coisa que é outro segmento, é outro mundo. Tu sair do direito, da advocacia e trabalhar com representação comercial. Então ela enfrentaria sim uma dificuldade no início, tá? Então isso eu fui categórico e falei para ela isso, né? Então só que a persistência, no momento que tu, ok, tá, vai ser difícil no início, mas eu vou ser persistente, eu vou correr, vou seguir meu caminho. Traça a estratégia, conversa com o teu gestor. O que ela me disse, tá? Que ela está tendo dificuldade para se encaixar. O segmento que ela quer trabalhar é o segmento hospitalar. Provavelmente não, deve ser de vendas de produtos hospitalares, né? Esse é um ramo, galera. Para quem não conhece, é com um ticket absurdo de alto. É uma venda que tu faz. Cara, tu pode ficar um mês sem vender nada. Se tu fizer uma venda, tu pode bater tua cota, tu pode bater tua meta. Porque são produtos extremamente caros. O ticket médio é alto. Só que o que acontece? Tu precisa criar networking. É um segmento
puro relacionamento. É um segmento de puro networking. E é muito difícil tu... eu quero virar representante de produtos hospitalares. Tu vai procurar uma empresa, tu vai entrar em contato com uma empresa te oferecendo e a empresa vai perguntar se tu já tem carteira de cliente. Essa é a realidade. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui. O pessoal mandou coisa, não tô conversando. Rafael Belmonte. Digo que são 90 dias para me adaptar. Certo, Rafael, certo. 90 dias, isso. É um tempinho ali para pegar no tranco, digamos assim, né? Porque no início é bem complicado, principalmente se a empresa... No início, algumas empresas até dão alguma ajuda de custo, alguma coisa assim, mas a maioria não. Então, tu vai por tua conta e risco e desgasta bastante, principalmente no início, que nem o Rafael colocou aí. Então, o segmento de vendas de material hospitalar, ele é um ótimo segmento. Ele é tão bom que quem entra não quer sair, não quer abandonar esse segmento. E acontece isso que ela está relatando, que ela está tendo dificuldade de se inserir nesse mercado. Óbvio, ticket alto, faturamento alto, networking hard, é uma coisa que tu conhece o médico, tu conhece o cirurgião, sabe? Tem relatos de pessoas que trabalhavam nesse segmento que eu conheci que, cara, pagavam reforma do consultório do cirurgião-chefe, pagavam viagem para a família do médico. Por quê? Networking, relacionamento, me dá aqui que eu te dou ali, facilita aqui que eu contribuo aqui. Troca de favores, existe, é negócio, ninguém aqui é criança, a gente sabe como é que funciona, principalmente numa área que o ticket é alto. Volto a dizer, se fosse uma área de miudeza, que tu tem que vender muito, absurdamente em quantidade para conseguir chegar num valor, ok, mas num segmento que o ticket de um produto é alto, cara, a concorrência e a procura é muito grande. O que eu sugeri para a Natália, que também eu posso tá dividindo aqui com vocês, tá? É procurar uma empresa, procurar alguém que trabalhe nessa área. Vamos falar primeiro da empresa, tá? Procurar uma empresa que trabalha, que vende esses produtos, tá? E talvez essa empresa possa estar contratando para vendas internas, por exemplo, ou auxiliar de vendas. Marcelo, mas ela quer ser representante, está dizendo para ela trabalhar como vendas internas. Pode ser uma porta de entrada. Quantas vezes uma pessoa quer trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa muito grande, e a única forma de entrar naquela empresa é através de estágio? Muitas vezes. Então, o que eu estou dizendo? Se tiver uma vaga de vendas internas nesse segmento que tu quer, tu definiu que é esse segmento que tu quer trabalhar, só que é muito difícil de entrar, entra como interno, faz uma carreira lá dentro e depois, se surgir uma oportunidade, tu já tá lá na frente do teu gestor para trocar ideia e te colocar sabe, na hora. Por exemplo, assim, a ocasião fez tu tá lá na frente do teu gestor quando surgiu alguma vaga. Acontece isso, tá? Então, foi o que eu disse. E a outra parte também é de tentar encontrar pessoas que trabalham nesse ramo. LinkedIn, networking mais uma vez, tá? Tu pode procurar no LinkedIn empresas que trabalham nesse segmento de produto hospitalar e procurar quem é que está seguindo aquelas empresas ali, ou procurar pessoas que trabalham nessa empresa e fazer contato, fazer networking ali pelo LinkedIn mesmo. Perguntar como é que foi, como é que é, se é legal, se não é. Quando vê, como tu não é desse segmento, tu só ouviu falar. Tu pegou uma pessoa que é super bem sucedida nesse segmento e tu ouviu ela falar, tu ficou maravilhado, é isso que eu quero pra minha vida. Só que tu não escutou mais pessoas. Talvez tu escutando mais pessoas, tu fica sabendo dos defeitos, tu fica sabendo de se é bom ou se é ruim. Então, na realidade, a tendência é de tu ter mais opiniões. Então, foi isso que eu disse pra ela, tá? E volto a dizer aqui, procure empresas, tá? Se coloque à disposição dessas empresas para vaga interna, até se for o caso, mas também procure profissionais e representantes que já trabalham nessa área, pessoas que já têm o conhecimento de trabalhar nesse segmento, e não só para o segmento hospitalar, tá, gente? Qualquer outro segmento que tu sinta que é um pouquinho mais fechado, tu pode fazer isso. Procura no LinkedIn, procura no Facebook, troca ideia com pessoas que trabalham lá dentro, já estão dentro do segmento, que vai te ajudar muito. A partir daí tu vai ter um balizador, tu vai ter uma ideia se aquilo ali é para ti,
se aquilo ali é para uma pessoa com mais experiência, com uma carteira de clientes de repente vinda de um segmento semelhante ou um segmento que faça parceria com o segmento hospitalar. Então, quando vê isso, quando vê tu começa a montar o teu caminho e saber qual é a jogada do teu tabuleiro que tu pode mexer para entrar finalmente na parte de... nesse segmento, no segmento hospitalar. O que o pessoal tá mandando aqui? O pessoal tá falando, não tô... Vamos ver. Lê Soares, tenho muita dificuldade na parte de network. Então, deixa eu te perguntar. O networking ele é complicado, mas o que é o networking em si, tá? O networking é tu saber como é que tá o teu mercado e fazer o teu mercado te conhecer e tu conhecer o teu mercado. O mercado, eu digo, teus clientes, teus concorrentes, tá? Eu, por exemplo, eu tenho networking com um concorrente meu, tá? Eu sei quanto que ele está vendendo, ele me conhece, ele atende uma região, eu atendo outra, tá? Por quê? O que é importante? E é até importante o chefe desse meu concorrente me conhecer também. Isso é laço, isso é networking. No LinkedIn tu pode criar muito isso. Tu pode seguir pessoas, seguir teus concorrentes, seguir pessoas de segmentos parecidos com os teus. Isso traz para ti um conhecimento de mercado. Isso é interessante. Por exemplo, o networking com cliente. Um cliente, vou te dar um exemplo prático, tá? O que aconteceu comigo. Eu tinha um cliente que ele é fabricante, tá? Ele compra a minha matéria-prima, fabrica e vende para o consumidor final, beleza? Esse é o meu cliente. Eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Apareceu um amigo desse meu cliente querendo abrir uma revenda da mesma matéria-prima que eu vendo, tá? Eu sou fábrica e vendo para a indústria. Ele queria abrir uma loja para o consumidor final, para a CPF. E ele era amigo desse meu cliente. O que esse meu cliente fez? Eu vou te indicar o Marcelo, porque o Marcelo vende de fábrica para ti e revender para pessoa física. Ele me apresentou e ali se criou um networking, tá? A gente fez um network ali. A gente se apresentou, a gente manteve contato e aí começou a trabalhar junto em parceria, tá? Ali se criou um network. Eu conheci mais uma pessoa que no futuro ela pode me apresentar para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. São várias derivações do teu network. No momento que tu te coloca aberto a isso, e saiba, tu pode fazer amizade, tu não precisa ser inimigo da tua concorrência, não precisa odiar a tua concorrente. Tu pode conhecer ele, trocar ideia, perguntar para ele como é que está sendo o faturamento dele, como é que estão as coisas. Se não quiser entrar muito em detalhe, também não precisa entrar, mas deixa ele te conhecer e conheça ele, entendeu? Vá que um dia ele fica desempregado e o teu gestor chega pra ti e fala: bah, cara, a gente tá precisando de um cara bom, a gente tá precisando de alguém interessante, será que... Tu pode pegar e tu pode indicar essa pessoa pro teu gestor, da mesma forma ao contrário, entendeu? Se tu ficar desempregado, se tu não tiver com um contrato com nenhuma representada, tu pode falar para esse teu concorrente, não, peraí, tem uma vaga aqui, ou ele vai, não, eu tenho uma empresa parceira nossa que está procurando gente para representar e pode te indicar. Então, principalmente, em todas as áreas, networking é importante, mas nunca foi tão importante do que a área comercial. Networking é comercial é networking, relacionamento e contato. Tu pode ter networking com o teu cliente e tu pode ter networking com o teu concorrente, certo? Isso me ajudou, ajuda também muita gente que eu conheço também. Networking com o teu gestor? Pode. Por exemplo, um dia que tu tem um bom relacionamento com o teu gestor ou com algum colega teu, tu tá tendo um relacionamento, tu tá tendo network. O dia que tu sair daquela empresa ali, fica com contato daquela pessoa. Entra em contato de mês em mês, ou a cada 2 meses. Como é que tu tá? Tá tudo bem aí e tal? Tu vai estar por dentro da rotina daquela pessoa. Se surgir alguma coisa, algum evento, se surgir alguma vaga, tu vai estar em contato, entendeu? É importante a gente estar sempre em contato. A gente está sempre sabendo do que está acontecendo na nossa volta. Isso é network, beleza? Galera,
Acredito que no mais a live de hoje tenha sido um pouquinho mais rápida porque a gente separou algumas perguntas aqui e respondeu e trabalhou em cima dessas perguntas da audiência. Eu vou pedir para o pessoal que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, entra no meu perfil, clica no link que tem lá e tu vai cair direto no meu canal no YouTube, tem bastante coisa legal lá, certo? Então assim, galera, o que vocês precisarem, a gente está à disposição, a gente se coloca à disposição. As vagas para consultoria gratuita que a gente estava divulgando, elas terminaram nesse mês de abril. Então quem quiser fazer uma consultoria gratuita com a gente é a partir do mês de maio, tá? Então aí a gente vai estar conversando com todo mundo a partir disso. Vale muito a pena, é um projeto, mais uma vez eu volto a falar o que eu falei lá no início, é um projeto que a gente tem de ajudar genuinamente, tá? E quando eu falo gratuito, é gratuito mesmo, não tem regrinha, não tem letra miúda, não tem. Tu vai conversar comigo, a gente vai fazer uma reunião de 1 hora, sei lá, a gente vai conversar, fazer estratégia, tu vai me falar as tuas dores, a gente vai chegar num determinado ponto que a gente vai trabalhar junto para melhorar alguma coisa que tu não esteja contente, entendeu? Então é isso totalmente gratuito, tá? É só pra gente, eu e tu, a gente ter network, a gente tem relacionamento entre nós. Certo? Então assim, as vagas desse mês terminaram, agora para a consultoria gratuita é a partir de maio, daí, tá bom? Então fiquem espertos que a gente vai estar divulgando mais pra frente aí. Sobre as nossas lives, lembrando, todas as terças-feiras às 21 horas, faça chuva ou faça sol, menos quando não tiver internet, um dia caiu a internet, faz parte também do jogo, mas a gente vai estar aqui, beleza? Continue acompanhando a gente nos nossos posts. Depois que terminar essa live aqui, comenta embaixo ali no feed, porque ela vai pro feed, comenta se te ajudou, alguns pontos que a gente trocou e conversou aqui, que é muito importante para nós. Certo, galera? Muito obrigado por hoje, vocês são demais, a gente vai conversando durante a semana. Grande abraço e tudo de bom. Tchau!